Bom sábado, vamos trabalhar. Nosso tempo já está levemente adiantado. E se a gente consegue percorrer a lição dessa semana, que é uma lição quase de fechamento do trimestre e uma lição um pouquinho mais densa do que costumam ser as lições dos sábados anteriores. Vamos lá. Título da lição e verso, quem me ajuda? O selo de Deus e a marca da besta, parte 2. Verso: Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Apocalipse 13:10. Ok. A lição de hoje, como o título já apresenta, é parte 2, o que significa que a gente tem uma conexão com a lição da semana passada e algo em específico que essa lição traz. Então, primeira coisa importante na lição da semana passada é que ela tratou de uma das palavras que está no verso dessa semana. Então, se a gente olhar, o verso termina dizendo: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. A semana passada tratamos de perseverança. A essência da lição da semana passada era mostrar o que implica o selo de Deus sobre os seus filhos, sobre os salvos, e quais as características do povo de Deus em função de duas circunstâncias. A sua postura enquanto parte do conflito que ocorre desde que o pecado entrou no mundo e no universo, e a segunda questão, que tipo de preparo os filhos de Deus têm que ter para enfrentar as coisas que vêm pela frente. A essência da lição da semana passada estava nesse aspecto. O que é a perseverança e que perfil deve ter o povo de Deus para suportar o que vem pela frente. Ou seja, de certa maneira, ou de várias maneiras, isso tem a ver com o que escutamos na oração agora há pouco e com todo o formato da descrição do povo de Deus, principalmente em Apocalipse 14, na essência das mensagens angélicas. A lição dessa semana, por sua vez, ela faz um remix de duas questões. Uma delas, algo que a gente já viu, que é a cadeia profética, ou a linha de tempo profética, que aponta para o fim do tempo e para as coisas que acontecem no final dos tempos. E, em outra questão, ela se concentra na identificação do poder que exercerá contra o povo de Deus domínio sobre a terra na tentativa repetida de extinção do povo de Deus. Ou seja, a maneira como Satanás se cresce em volume e em atuação no fim da história, na tentativa, numa última tentativa ou numa tentativa desesperada e desmesurada de destruição do povo de Deus. Essa é a essência da lição desta semana. O título dela continua mantendo a mesma estrutura, né? O selo de Deus e a marca da besta, porém agora o foco está na questão do selo mesmo, na questão do diferencial entre o selo de Deus e o selo ou o sinal da besta. Portanto, os textos base da lição dessa semana, os textos de concentração nessa semana, são os textos de Apocalipse 13, o texto de Daniel 7 e o texto de Tessalonicenses. Essa é a essência da lição dessa semana. Vamos a ela, por isso eu disse, é uma lição um pouco mais densa, vamos a ela enquanto modelo. A primeira coisa que a lição dessa semana faz é voltar no tempo, ao período da Reforma, principalmente, tanto no período pré-auge da Reforma, a Reforma como apogeu, ela tem como foco o período do século XVI, principalmente após a Reforma produzida por Lutero. Mas a Reforma começa bem antes disso, no século anterior, no contexto de Wycliffe e outras vozes que se levantam dentro do movimento que hoje é conhecido como movimento protestante. Dentro desse contexto, começam as grandes perseguições do período da Reforma. A lição começa levando a memória da gente ao que aconteceu no período medieval, nessa fase bastante específica da história medieval, quando as perseguições se avolumaram. Por que a lição começa por aí? Abre a Bíblia no capítulo 7 de Daniel e a gente vai observar o que acontece ali. E em função disso, a lição escolhe começar, o autor da lição escolhe começar por essa questão. Então, Daniel 7, a partir do verso 23, mais ou menos, a gente já começa a ter um vislumbre do que é essa cena. Se alguém puder compartilhar a leitura, só levanta a mão. Então ele disse:
O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés e fará em pedaços. Os 10 chifres respondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas Até depois, aí tá bom. Esse é o contexto da abertura da lição. Ou seja, haveria um poder em sequência ao quarto dos poderes descritos em Daniel 7. Então, se a gente lembrar, Daniel 7 apresenta 4 grandes animais, cada um deles simbolizando um reino de características mundiais, começando por Babilônia, terminando com o Império Romano. Então, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Império Romano. A partir do Império Romano, na sua queda, haveriam 10 reinos que se instalariam, que a gente conhece como Europa Antiga, e na sequência disso surgiria um poder. E esse poder que surge é diferente de tudo aquilo que havia antes. Diferente na forma, lembrando que esse chifre pequeno que aparece ali tem olhos, tem boca, fala grandiosamente, palavras de blasfêmia e arrogância. Diferente pela maneira como ele governa com um poder que não é seu, mas que lhe é concedido. E mais do que isso, ele é um poder diferente em outros aspectos. Ele abate 3 dos reinos lá existentes e ocupa o seu lugar. Além disso, esse reino se engrandece de uma maneira distinta, o que aparece no capítulo 8 de Daniel, quando a gente vai lá nos versos 13 e 14, 12, 13 e 14 do capítulo 8, a gente percebe as questões de diferença desse reino. Inclusive, dentre essas questões, uma principal. Então, se a gente puder dar uma olhadinha lá, Daniel 8, versos 12, 13 e 14. O que diz aí? Quem pode ler para nós? O exército lhe foi entregue com sacrifício diário. Por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois, ouviu um santo que falava, e disse a outro santo aquele que falava: Até quanto durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Portanto, no contexto desse texto, a gente tem uma outra questão que aparece, que é a assolação ao povo de Deus, a perseguição ao povo de Deus e o clamor do povo de Deus por vingança, manifesto na expressão desses 2 anjos que conversam, e um faz a pergunta para o outro: até quando vai durar tudo isso? E esse até quando vai durar tudo isso tem algumas questões importantes no texto. Uma delas é até quando vai durar o ataque que é feito ao próprio Deus, ao seu santuário, ao sacrifício ou ao símbolo direto do sacrifício diário de Cristo, a forma como a graça cobre os pecados e o perdão é ofertado de forma graciosa ao ser humano, e alguém usurpa isso e toma isso como seu, algo que o capítulo 7 chamava de arrogância e blasfêmia. Portanto, a junção desses 2 textos mostra o contexto da introdução da lição dessa semana. Ou seja, todos aqueles que se levantaram contra essa autoridade que ocupa o lugar de Deus e exerce a autoridade de Deus na terra por usurpação, foram considerados vítimas de perseguição e morte. A lição começa retratando isso, relembrando que isso ocorreu. Por que é importante relembrar que isso ocorreu? Porque todas as profecias de Apocalipse dizem que este mesmo poder voltará a governar e fazer as mesmas coisas que fez no passado. O que significa dizer que para o povo de Deus que vive no tempo do fim, portanto, depois do um tempo, tempos e metade de um tempo, e depois das 2.300 tardes e manhãs, há uma advertência. Advertência no sentido de preparo, lição da semana passada, advertência no sentido de o que vem pela frente, lição dessa semana.
Para a gente entender o que vem pela frente, a melhor forma é voltar e entender o que aconteceu no passado. Quais são as coisas que regeram a estrutura do passado? E, nesse sentido, a lição traz uma lembrança para a gente. Apocalipse 13 descreve que esse poder que governou no passado por 42 meses, ele foi ferido mortalmente. Mas essa ferida foi recuperada, ela foi sarada, e esse poder volta a governar num ato crescente, e neste ato crescente de governo que a gente vê a intensificação de um modelo de poder até que esse poder se manifeste de maneira completa. Manifestando-se de maneira completa, a gente tem a reedição do que assistimos durante todo o período medieval. Diga lá. Acho que a coisa mais importante é ter essa prova de qual é o poder que se julga na capacidade de perdoar uma dívida, sendo que ele não tem créditos para isso. Sim. É o único que perdoa pecado declaradamente. Se senta no lugar dele, aí é a característica da blasfêmia. Sim, que é a condição de ocupar o sacrifício diário e substituição do sacrifício de Cristo por uma autoridade humana. Essa é a condição do período medieval. Quando a gente olha para essas condições, o que acontece na história? Se a gente observar a história, há um momento na história em que este poder se manifestará ou deverá ser desmascarado de forma completa. Lembram das 3 mensagens angélicas? A primeira delas é uma advertência ao povo de Deus, uma advertência ao mundo e ao povo de Deus, mas primariamente ao povo de Deus, como algo que deve levar ao mundo. Temei a Deus, dai-lhe glória, vinda é a hora do seu juízo, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. As 2 próximas mensagens desmascaram Babilônia. Caiu a grande Babilônia, a sequência das mensagens angélicas, como vimos, desmascara o poder e faz um pedido, que a gente encontra em Apocalipse 18, que é o pedido de que aqueles que são de Deus saiam de Babilônia. Sai dela, povo meu. Este contexto gera, então, a nossa percepção de algo que deve ocorrer. E aí, Rafael, por favor, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3, 4 e depois 9 a 12, que é o outro texto para o qual a gente deve prestar atenção na lição dessa semana. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembrem de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderiam salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Ou seja, qual é a essência desse texto? Um pouco antes do fim da história, 2 coisas precisam acontecer. Primeira dessas coisas que precisa acontecer, uma grande apostasia. Segunda coisa que precisa acontecer, a revelação do homem da iniquidade, ou a revelação do iníquo. Quando a gente olha essas 2 coisas, a crescente apostasia e a revelação do iníquo, elas estão de mãos dadas, uma à outra, porque a apostasia é produção do homem da iniquidade. Mas há uma sequência. Primeiro a apostasia acontece para depois ser revelado quem está por trás dela. O que significa que durante o período da apostasia, aparentemente o que existe no mundo é domínio, vitória. Se a gente olhar o período medieval, ele é exatamente isso.
Você teve durante um período longo da história a demonstração de que, para quem olhasse de fora, havia um poder que era imbatível. Nas descrições proféticas, sem auxílio de mãos humanas, esse poder seria retirado, no sentido de, sem que ninguém pudesse prever, esse poder perderia a sua força. E a gente olha lá numa situação totalmente inusitada, no final do período medieval, no auge das conquistas napoleônicas, a queda do poder. Se você olha o fim da história, a mesma coisa se repete. O poder vai num crescente, receberá poder que não é seu, Apocalipse 13, a segunda parte. Lembram? Há duas bestas no capítulo 13 de Apocalipse. A primeira é o poder medieval, a segunda é quem lhe concederá poder no fim da história. E este que lhe consegue poder, tem poder para fazê-lo. Ou seja, consegue domínio sobre todo o mundo e por isso concede poder à primeira besta para que domine sobre o mundo e faz com que todos os povos da terra se aliem a ela. Já vimos isso quando estudamos Babilônia e toda a conjunção, a conformação de poderes atrelados a ela. O que é interessante nessa estrutura da revelação do iníquo? A descrição primária do texto de Tessalonicenses aponta para alguém que a gente conhece, Satanás e a origem do pecado. Mas Satanás nunca age ele mesmo, ele sempre dissimula suas ações, seja pela serpente lá no início, seja por todos os sujeitos a quem ele vai cooptando ao longo do mundo, ao longo da história do mundo, para exercer poder no lugar dele. Lembra que o dragão entrega o seu poder à primeira besta, e ao entregar o seu poder, ela exerce domínio. Ou seja, por trás de todos os poderes há Satanás, mas antes que ele seja desmascarado de forma completa, é desmascarado o poder ou os poderes que agem em seu nome. Portanto, há uma sequência interessante que a gente vai observar nessa estrutura. A partir daí, o autor da lição encaminha a gente para reconhecer as estratégias do poder, reconhecer o que acontece nesse poder. E há alguns elementos essenciais que a gente precisa voltar a Daniel 7, e a partir disso a gente reconstrói todas as afirmações que estão na lição. A lição pontua que há um centro de atenções desse poder, e esse centro de atenções está sobre dois elementos. De um lado, a questão da substituição da graça e a assumir o poder de Cristo como seu. Do outro lado, estabelecer uma normativa, definir uma normativa que deve ser seguida por todos. Daniel 7:25 aponta nas duas direções. Ele cuidará em mudar os tempos e mudar a lei de Deus, entendendo que, quando se fala em tempos, em Daniel, isso estava na oração de Daniel no capítulo 2, tempos é algo que está sob o controle direto de Deus. É Ele quem controla os tempos e as estações, é Ele quem estabelece reis e os retira de poder. E quando se fala em lei de Deus, o assunto é óbvio, voltamos a Gênesis, a Êxodo capítulo 20 ou a Gênesis capítulo 1, no sentido 1, 2 e 3, no sentido da história do pecado. Ou seja, alguém, um determinado poder, mudaria essas duas coisas, assumindo o controle do mundo e, de um outro lado, assumindo o que é o papel de Cristo. Vamos dar uma olhada nisso na história, eu acho que é o melhor jeito da gente entender a dimensão disso. Por isso eu vou pedir ajuda aí dos universitários no PowerPoint. E me perdoem ter que usar PowerPoint num sábado de manhã, mas acho que é mais fácil a gente conseguir percorrer a partir disso. Vamos seguindo. Então, quando a gente olha a estrutura, você está com PowerPoint ou está passando slide, passando em slide cheio? Porque aí a gente vai para os slides que me interessam. Eu já deixei oculto o que não precisa. Isso, vai lá. Então, isso aqui, volta um pouquinho, isso aqui é a estrutura do que a gente viu em Daniel, não vou entrar nos detalhes. Os reinos vocês conhecem, a estrutura dos animais vocês conhecem. O final da história, que é o chifre pequeno que aparece, tudo isso aqui é parte conhecida que a gente já viu. Na parte da sequência do tempo, a gente tem, pode passar todos eles até o final, a gente tem a sequência dos tempos proféticos. Você consegue ocultar aqui do lado a barra para não ficar te atrapalhando a vida. Hide, floating, meeting, controls, aqui, aqui ou de baixo. Hide, isso, pronto, facilita a tua vida. Quando a gente olha o mapa profético, o que a gente tem dentro do mapa profético? A gente tem o tempo, e o que nos interessa no tempo é, reconhecendo os impérios, vendo toda a sequência, inclusive Daniel 9 com a profecia a respeito da vinda do Messias, as 70 semanas que estão listadas lá no meio da lição que a gente viu. O que nos interessa é localizar a gente no tempo. Então vamos direto ao ponto, nosso ponto aqui é, estamos
no tempo do fim. Ou seja, não há dúvida sobre isso. O tempo medieval terminou com a prisão do bispo de Roma em 1798, Papa Pio VI, a ordem de Napoleão Bonaparte a General Berthier, e a profecia dos 2.300 anos terminava em 1844, quando Daniel, capítulo 8 e capítulo 7, descreviam a cena do juízo. O juízo de Deus começou. Sobre quem era o juízo de Deus? Sobre os salvos, sobre os santos. Dentro desse contexto de que o juízo de Deus era sobre os santos, a resposta dada ao anjo, até quando durará a visão do contínuo do sacrifício, sem que Deus se manifeste? Deus inicia sua manifestação de vingança aqui. Por onde ele começa? Ele começa por um texto que estava na lição. O selo de Deus é necessário seja posto aonde? Na testa do seu povo. Para que isso aconteça, é necessário que o povo de Deus seja reconhecido como tal. Portanto, o juízo que começa em 1844, a partir dos filhos da casa de Deus, tem um objetivo em cena. Qual é o objetivo? A definição de quem são os filhos de Deus. Uma vez definidos os filhos de Deus, eles são selados. E uma vez selados, a história chega ao final. E o iníquo é desmascarado. Enquanto os filhos de Deus estão sendo selados, o que acontece? O crescimento da grande apostasia. Portanto, são dois eventos ocorrendo em paralelo. De um lado, a intensificação do mal, e de outro lado, a demarcação dos filhos de Deus. Esses dois eventos vão correndo em paralelo enquanto existe graça, enquanto existe possibilidades de conversão. Quando esses dois eventos chegam ao seu apogeu, a apostasia chega ao seu nível máximo e o povo de Deus está selado, literalmente Deus solta as rédeas por um pouco de tempo, para que o mundo sinta o que teria sido o exercício do pecado sem o controle de Deus, sem o freio da ação do Espírito Santo. E aí, por um período curto de tempo, toda a estrutura do mal ela se desestabiliza. Primeiro, num ataque contra o povo de Deus, mas, ao mesmo tempo, a desestabilização interna do próprio movimento. Por uma razão. Apocalipse 16 descreve: começam a cair as pragas no mundo. E as pragas fazem com que aqueles que outrora estavam voltados contra o povo de Deus, agora começam conflitos internos. E isso desmascara Babilônia de forma completa. Então, vendo essa cena enquanto tempo, vamos olhar quem é Babilônia a partir das referências de Daniel 7. Pode passar a sequência até encher a página. Aí, a sequência de Daniel 7 é essa aqui, clássica, que a gente já viu. Descrição de que aquele chifre pequeno é um poder que se levanta do Império Romano, porque o chifre pequeno está na cabeça do quarto animal. Ele está entre os 10 chifres, portanto, na parte ocidental do Império Romano, onde os reinos se estabeleceram. Ele acontece depois que os chifres já estão estabelecidos, portanto, depois da destruição do governo romano, do Império Romano, portanto, depois de 476. Ele acontece como um poder supressivo, porque derruba 3 reinos, a gente viu lá os 3 reinos que caem na história. É um poder diferente, porque ele tem olhos, tem boca, fala grandiosamente, opera por um poder que não é seu, é mais forte do que os seus companheiros, domina todas as coisas, é um poder insolente e blasfemo, porque faz coisas que são exclusivas de Deus e assume como suas, e é um poder usurpador. Afinal de contas, está roubando competências que não lhe pertencem. Na sequência, a gente tem ainda a questão de que esse poder é opressor, ele se levanta contra os fiéis de Deus, e ele domina por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, como uma referência que a gente também já viu, os 1260 anos, pode seguir lá, do período medieval, desde a ascensão desse poder com o decreto de Justiniano, lá em 538, até a queda desse poder com a prisão do bispo de Roma em 1798. Portanto, tudo isso aqui é conhecido no tempo, já vimos em lições anteriores. Mas aquelas características que estão lá identificam coisas que vão se repetir, e é para essas características que eu queria tomar um tempo de atenção. Segue lá, vamos tentar entender. Aqui só a descrição dos reinos que caíram, 493 os Érulos, os Vândalos em 534, os Ostrogodos em 538, e a assunção desse poder como poder absoluto na estrutura medieval. Segue lá. Então, aqui a gente começa a conectar esse desenho à sequência das profecias de Daniel e de Apocalipse.
Pergunta é, como aquelas características que apareceram em Daniel se manifestaram na história medieval? Então vamos varrer a história e olhar como isso aconteceu. Segue lá. Primeira característica, pode bater mais um enter, que acho que tem um título a mais aí que. Aí, beleza. Primeira característica que a gente viu era um poder e um reino. Portanto, um chifre pequeno, que nasceu na cabeça do quarto animal, derrubando 3 chifres, é um poder e um reino. Pergunta: o poder religioso medieval configura um poder e um reino? Bom, para a gente verificar se configura um poder e um reino, a gente vai para a história. Pegar alguns textos de história. Primeiro deles, César e Cristo, volume 2, página 285. A respeito desse poder, o poder religioso medieval, quais são as características que ele tem que configuram um poder e um reino? O texto diz assim: não se limitou a tomar algumas das formas religiosas da Roma pré-cristã, a estola e outras vestes sacerdotais, o uso do incenso e da água benta nas purificações, o círio e a luz perpetuamente acesa nos altares, a adoração dos santos, a arquitetura da basílica, a lei romana como lei básica da lei canônica, o título de Pontifex Maximus para o Supremo Pontífice, e no século IV, o latim como língua oficial. A grande coisa que Roma deu à igreja foi uma vasta estrutura de governo, que quando a autoridade secular desabou, veio a se tornar a estrutura do governo eclesiástico. Portanto, um reino é substituído por outro, de características globais. Segundo elemento, esse está no The End of Ancient World. De maneira imprevista, Roma deixou de ser o baluarte do paganismo e tornou-se a cabeça do cristianismo. O poder dos bispos cresceu, vencendo toda a resistência, e vemos-lo tomando o lugar do imperador no Ocidente. Portanto, é assim que as enciclopédias ou textos históricos descrevem essa transição do modelo imperial romano para o absolutismo cristão. A gente ainda continua. O Catholic Mirror descreve o segundo elemento que aparecia lá, a perseguição aos santos. Então vamos ver como é que a Enciclopédia Católica descreve o que aconteceu no período medieval. Palavras oficiais do romanismo, através da Bula ad Extirpanda de 1252 do Papa Inocêncio IV, quando os que forem decretados culpados de heresia tiverem sido remetidos ao poder civil pelo bispo ou seu representante ou pela Inquisição, o poder ou magistrado principal da cidade tomá-los-á imediatamente e, dentro de 5 dias no máximo, executará as leis feitas contra eles. Esta bula passou a ser, desde então, o documento fundamental da Inquisição, renovado ou reforçado por uma série de bispos em sequência. As autoridades civis, portanto, foram intimadas pelos papas, sob pena de excomunhão, a executar as sentenças legais que condenassem à morte pelo fogo os hereges impenitentes. Ou seja, onde estava o poder? Volta um pouquinho. O poder estava aqui. A autoridade que a igreja tinha de pôr ou tirar pessoas do céu. E o medo frente a essa possibilidade fez com que todos os reis da Europa cedessem ao poder. Segue lá. Perseguição. Lembram do texto de Apocalipse? De Apocalipse 17? A prostituição com todos os reis da terra, o vinho da ira da sua prostituição. Todos esses elementos aconteceram no período medieval e acontecerão outra vez. Perseguição aos santos, seguindo ainda o mesmo dilema. Tanto a espada espiritual quanto a material estão, portanto, em poder da igreja. A última, a material, para ser usada em favor da igreja. E a primeira, a espiritual, pela igreja. Uma pela mão e vontade do sacerdote, a outra pela mão dos reis e soldados, mas sob a vontade e licença do sacerdote. Portanto, quem dava as ordens, fica muito claro no desenho histórico. Está lá na Stabilita et Progresso Dogmatis, de Tomás de Aquino, período medieval. A igreja deve, por seu divino direito, confiscar a propriedade dos hereges, aprisioná-los e condená-los à fogueira, Concílio Vaticano II. Portanto, mais claro do que essa descrição sobre a autoridade que redundou nas perseguições descritas em Daniel, impossível. Agora, de que tamanho foi isso? A perseguição contra todos os que ousaram discordar dos ditames de Roma, especialmente albigenses, valdenses e huguenotes, o que abriu a lição dessa semana, que na noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572, morreram na França em número de 30 mil, é certamente o que está sendo referido na profecia de Daniel. Laurent calcula que só na Espanha foram vítimas da Inquisição 31.912 queimados vivos, são os catalogados, fora aqueles que não estão. Por sua vez, 291.450 mil supostos hereges foram forçados a se penitenciarem mediante submissão à maré, pesos, fogo, rodas, torniquetes e outros expedientes através dos quais os nervos poderiam ser retesados sem se romperem e moídos os ossos sem se quebrarem e o corpo ser esmiuçado sem que a vida se esvaísse. 1 milhão pereceu no massacre dos albigenses e nos anos que se seguiram à primeira instituição dos jesuítas, 900 mil fiéis cristãos foram trucidados, 36 mil foram vitimados pelo executor ordinário dos Países Baixos
por ordem do Duque d'Alba, que se vangloriava desse feito. 50.000 flamengos alemães foram enforcados, queimados ou sepultados vivos no reinado de Carlos V. Isso é só para pegar um recortezinho de não mais do que 70 ou 80 anos. Se a gente pegar o período inteiro, aí dá para ter uma dimensão do que foi a estrutura da abertura da lição dessa semana. Segue lá. Volta aí, beleza? Mudar os tempos e a lei, lembra? Cuidar de mudar os tempos e a lei de Deus. Os tempos é fácil a gente identificar, porque o calendário que a gente usa é o calendário gregoriano, portanto não é muito difícil de entender o que isso quer dizer. É um calendário cristão, sob domínio absoluto da igreja. Mas vamos à questão mais ampla, que é a mudança da lei de Deus. E as implicações da mudança do tempo quando a gente fala na alteração da lei de Deus. O bispo de Roma tem o poder para mudar os tempos, revogar as leis, dispensar todas as coisas, até mesmo os preceitos de Cristo. Decreto Trântico Episcopal. Formulário da condenação húngara para a confissão jesuítica do período do século XVII. Quarto item da confissão. Confessamos que todas as novas instituições criadas pelo Papa, alheias ou inerentes às Escrituras, e tudo quanto ele tem determinado é verdadeiro, divino e santo, devendo o comum dos homens prezá-lo mais do que os mandamentos do Deus vivo. 11º elemento de confissão, confessamos que o pontífice romano tem o poder de alterar as Escrituras, acrescentá-las ou diminuí-las segundo a conveniência dele. Você encontra isso retratado em português, se quiser, no texto de Rui Barbosa, no livro Papa e o Concílio, volume 1º, página 112. Segue lá. Outros textos, todos eles oficiais, a Igreja Católica, mais de 1000 anos antes de um único protestante, em virtude de sua divina missão, mudou o dia do sábado para o domingo. Catholic Mirror, 23 de setembro de 1893. O próprio Deus é obrigado a cumprir o julgamento de seu padre, ou seu pai, no caso aqui, o pai da igreja, e não perdoar ou perdoar, conforme eles se recusam a dar absolvição, desde que o penitente seja capaz disso. Ou seja, a transferência do sacrifício de Cristo para o ambiente humano. O poder do sacerdote é o poder da pessoa divina, pois a transubstanciação do pão exige tanto poder como a criação do mundo. Assim, o sacerdote pode ser chamado de criador do Criador. A dignidade do sacerdócio. Desculpa, o Papa e Deus são a mesma pessoa, ou o mesmo sujeito. Então, ele tem todo o poder no céu e na terra. Segue lá. O Papa toma o lugar de Jesus Cristo na terra, por direito divino. O Papa tem poder supremo e pleno na fé, na moral e sobre todo e qualquer pastor e seu rebanho. Ele é o verdadeiro vigário, ou substituto, o cabeça de toda a igreja, o pai e mestre de todos os cristãos. Ele é o governante infalível, o fundador dos dogmas, o autor e o juiz dos concílios, o governante universal da verdade, o árbitro do mundo, o juiz supremo do céu e da terra, o juiz de todos, não sendo julgado por ninguém, o próprio Deus na terra. New York Catecismo, faz parte dos dogmas da igreja. Todos os nomes que nas Escrituras são aplicados a Cristo, em virtude dos quais é estabelecido que ele está sobre a igreja, todos os mesmos nomes são aplicados ao Papa. Lembram do texto de Daniel e do texto de Tessalonicenses? Aí a gente começa a configuração do desenho. Segue lá. O Papa é como se fosse Deus na terra, o único soberano dos fiéis de Cristo, chefe dos reis, tendo plenitude de poder, volume 5, artigo sobre o Papa, artigo 2º, intitulado Sobre a extensão da dignidade, autoridade, do domínio e infabilidade. E aí a fonte. Sequência do modelo, se a gente lembrar, no período pré-medieval, uma série de estruturas bíblicas vão sendo alteradas, e em função dessas alterações, a lei de Deus perde o segundo mandamento. Lembra a questão das imagens, etc.? Ela é retirada a partir do momento que você faz essa migração, traz para dentro da igreja a imortalidade da alma e, consequentemente, a existência dos santos, que passam a intermediar no céu a favor dos vivos. E isso obriga uma mudança no segundo mandamento, uma vez que você tira a autoridade de Deus como soberano e coloca um outro desenho no lugar. Segue lá. A sequência disso no período medieval é a instituição do Dia dos Mortos, a instituição da Inquisição, a venda de indulgências, a instituição da confissão auricular, a substituição do sacrifício de Cristo pelo pagamento dos pecados, a proibição da leitura da Bíblia e, por fim, o Concílio de Trento estabelece a tradição como domínio absoluto. Aonde isso termina? Acreditar que o nosso Senhor Deus, o Papa, não tem poder de decretar como ele é decretado, é considerado herético.
O Papa Nicolau declarou: a denominação de Deus foi confirmada por Constantino no Papa, que, sendo Deus, não pode ser julgado pelo homem. Portanto, o conceito de blasfêmia está aqui. Okay? Na sequência, portanto, o Papa é coroado com a tríplice coroa como Rei do céu, da terra e das regiões inferiores ou infernório. E por fim, o Papa não é apenas o representante de Jesus Cristo, ele é o próprio Jesus Cristo escondido sob o véu da carne. Seguindo lá, o Papa é o juiz supremo da lei da terra, ele é o vice-regente de Cristo e não é apenas sacerdote para sempre, mas também o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. A lei canônica católica romana estipula, através do Papa Inocêncio III, que o pontífice romano é o vice-regente na terra, não um mero homem, mas um verdadeiro Deus, de Cristo, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Cristo confiou seu ofício ao sumo pontífice, mas todo o poder no céu e na terra foi dado a Cristo. Portanto, o sumo pontífice, que é seu substituto, terá esse mesmo poder. Ou seja, do que se trata observar o desenho do crescimento da apostasia. Aqui, de forma breve, a gente tem o que foi o desenho medieval. Esse poder perde a sua força quando Napoleão interfere no modelo. Lá em 1929, o que acontece? O poder é recuperado, Mussolini faz esse favor, recupera o poder e estabelece de novo a junção da figura igreja e Estado, como consequência desse restabelecimento de poder. Se a gente olha a partir do decreto do acordo ou do decreto de Latrão dali para frente, esse poder vem crescendo, até atingir o poder absoluto outra vez e todas as coisas que vimos na estrutura acontecerem de novo. É o mesmo gráfico lá, se quiser bater para frente o desenho, até tudo isso se confirmar. O que nos interessa é o próximo gráfico. A nossa história começa a partir daí. Ou seja, daqui para frente começa o que se aguarda. Então, por que a lição fez todo esse percurso histórico de lembrança? Para lembrar para a gente de que, a partir da ascensão desse poder, a apostasia começa a se manifestar e alguns eventos estão ocorrendo em paralelo até o ápice deles. Ou seja, sacudidura, derramamento do Espírito Santo, são eventos que, a partir do início do tempo do fim, e principalmente depois de 1844, eles começam a se intensificar. O povo de Deus está sob júdice, sob julgamento, e, ao mesmo tempo, sob selamento. O que significa que algo está acontecendo no povo de Deus, o preparo para algo que vem pela frente. O ápice da apostasia vai acontecer quando? Quando o decreto dominical se estabelecer. Bom, mas por que que a igreja estabeleceria um decreto dominical outra vez? Lembram do texto lá atrás? 1000 anos antes de qualquer protestante, a igreja, por seu divino poder, migrou o sábado para o domingo. Portanto, o que é o domingo para a igreja? O domingo para a igreja não é um dia de culto. O domingo para a igreja é a descrição da sua autoridade. A maior marca da autoridade da igreja cristã medieval é a possibilidade de alterar o sábado de Deus para o domingo. A segunda maior parte da autoridade da igreja é a capacidade que ela tem de perdoar pecados, colocar pessoas no céu, retirar pessoas de lá. Portanto, a questão não é a definição de um modelo teológico, a questão é a autoridade. Para onde tudo isso aqui nos leva? Vamos para o próximo texto, e com ele a gente encerra o desenho. Pode passar para o próximo, que está em maior, aqui fica mais fácil da gente ler. Quando a gente olha a questão, aquilo está num sentinela, volta só para eu pegar o título aqui. Há um jornalzinho interessante, que é um jornalzinho produzido aos domingos pela igreja, no caso aqui específico, o sentinela da igreja Saint Catherine, da congregação Saint Catherine, de maio de 1995. Há uma pergunta feita no sentinela a respeito da divergência entre o sábado e o domingo. E achou por bem o arcebispo-chefe da igreja responder a essa pergunta. E quando ele responde, e aí que me interessa o texto, ele vem traçando um desenho bem interessante. A primeira parte do desenho ele vem mostrando Deus simplificou as coisas quando transiciona o modelo da lei geral, no contexto dos Hebreus, para 2 mandamentos principais: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Na sequência dessa simplificação, ele estabelece lá atrás, na estrutura dos Hebreus, você tinha um modelo detalhado, bastante minucioso das leis que deveriam ser seguidas pelo povo. Esse modelo, obviamente, quando é transicionado para o Novo Testamento, ele é
modificado, porque aquelas leis já não têm mais tanto sentido. Porém, o fato de simplificar, agora como é que fica o povo de Deus diante da coordenação dos seus costumes e autoridade? Ou seja, ele vai construindo uma tese para mostrar que a transição disso foi a passagem do modelo de leis para o modelo de governo. Então, o povo de Israel era regido por leis, num desenho de teocracia. Na transição para o Novo Testamento, as leis foram retiradas e agora o povo precisa de governo, porque senão vira anarquia. Percebe o que ele está construindo como tese? A pergunta principal é por que a transição do sábado para o domingo? Antes de responder, ele constrói uma tese. A tese de que houve uma migração das leis de Deus para o governo da igreja. Uma vez que houve essa migração, olha a resposta para onde ele caminha. Próximo texto. Ele vai tecendo esse comentário e preparando essa estrutura até mostrar a questão do conflito iminente que acontece dentro da cristandade e, em função desse conflito, a necessidade de uma imposição de autoridade. Ou seja, talvez a coisa mais audaciosa que a igreja tenha feito, mais revolucionária de todas as coisas que possa ter feito, foi o estabelecimento do primeiro dia como um elemento de guarda, a transição do sábado para o domingo como o dia do Senhor. E aí, olha que coisa interessante na resposta que ele dá. Todas as pessoas que pensam que as escrituras deveriam ser a autoridade única, fonte de verdade, deveriam logicamente tornar-se adventistas do sétimo dia e guardar o santo sábado. Mas o que me interessa também é como ele termina o artigo. Ele vai construindo, lembra aquela tese? Precisamos migrar de leis para governo. Olha como ele classifica os sujeitos que insistem que as leis devam ter origem bíblica e que as leis devam ser a tese. Algumas pessoas pensam que deveriam estar sob leis e não sob governo. Estes são anarquistas. Percebe o que ele está fazendo? Ou seja, quando a migração acontecer novamente, qual vai ser a acusação que vai pairar sobre todos aqueles que disserem: o sábado é a verdade porque está na lei de Deus? O mundo não precisa de leis, o mundo precisa de governo. Todo aquele que diz que precisa de leis está construindo uma autoridade para si mesmo, querendo ser regente da sua própria estrutura. Portanto, se são anarquistas, são corruptores, são sujeitos que estão promovendo balbúrdia, devem ser perseguidos, presos, mortos. Entende o desenho? O mesmo desenho que a gente viu no período medieval está aqui presente no século XX, numa resposta oficial da igreja. Ou seja, não mudou nada na história. Apenas a gente tem um período de latência, enquanto o poder cresce outra vez, até que consiga ter poder absoluto para governar toda a estrutura e apresentar-se de novo como um modelo de regência de autoridade. Ou seja, o que está descrito em Tessalonicenses, o crescimento da apostasia, todo o processo que se configura a partir disso, é a grande advertência da lição dessa semana. Ou seja, por que voltar a tudo isso é importante? Relembrar que isso aconteceu. Porque no contexto do mundo em que estamos, e o Mark Phelan faz uma advertência muito interessante no final da lição, ele pontua assim, as pesquisas revelam uma profunda, está na lição de terça-feira, pesquisas revelam uma profunda falta de confiança em instituições e governos. Milhões se perguntam onde há alguém moralmente apto a liderar o mundo. As profecias de Apocalipse identificam o poder da besta como aquele que, sob a proteção e união religiosa e política, assumirá este papel. Ou seja, se de um lado o mundo está desestruturando, por outro lado a necessidade de um salvador da pátria vai aumentando de tamanho. Se por um lado a gente parece não ver possibilidade num mundo tão democrático, num mundo tão aberto, de um poder autoritário, por outro lado, a própria anarquia em que o mundo se meteu leva à necessidade de uma regência unificadora para a estabilização das coisas. E o mesmo texto em Tessalonicenses nos adverte que quando anunciarem paz e segurança, haverá repentina destruição. Ou seja, o modelo é esse. A grande pergunta é: o povo de Deus tem força necessária para suportar uma pressão deste tamanho, de uma aliança de características mundiais,
que estabelece parâmetros legais que não terão tanta clareza religiosa quanto no período medieval, mas uma aparência mais virada para as questões sociais, econômicas, políticas e de pacificação do mundo. E você se levantar como a descrição de um anarquista, um rebelde, um sujeito que está lutando contra a ordem e paz mundial. Essa é a advertência da lição da semana passada, e essa lição dessa semana mostra o tamanho dessa encrenca. Ou seja, a autoridade que vem pela frente é uma autoridade semelhante à que já vimos, mas com uma conformação diferente, o que exige do povo de Deus um preparo distinto, não que haja níveis diferentes de povo de Deus, mas um preparo distinto nas peculiaridades desse momento. E essa é a grande, talvez a maior de todas as advertências da lição dessa semana. Vou para o último texto e a gente encerra com ele. Diz assim: tendemos a ignorar o fato de que o domingo é o dia de adoração nas forças oponentes. O Apocalipse, o domingo é um símbolo extremamente importante que revela a astúcia inacreditável e o sofisma do dragão. Essa mudança da lei de Deus expressa em uma simples ação a essência do ódio do dragão contra o Deus no conflito cósmico. Sua simplicidade é altamente enganosa. O dragão tem procurado usurpar o lugar de Deus no cosmos, se autodescrevendo como verdadeiro objeto de adoração e argumentando que a lei de Deus é injusta, que deve ser mudada. O dragão mudou a lei no ponto em que Deus é identificado como Criador e como Redentor. Lembra? A delimitação do que é o sábado. O único digno de adoração. A mudança manifesta não apenas o ódio na vontade do Senhor, como a lei no caso, como também a tentativa de usurpar o lugar de Deus, tornando-se objeto de adoração. Como ele não é honesto de se manifestar, o que ele faz? Ele coloca à frente dele um para ser testa de ferro, com as mesmas descrições. Lugar de Deus, alteração da sua lei, controle absoluto, domínio sobre a mente e sobre a liberdade, lembram? Sinal na testa, sinal na mão direita. Enquanto Deus faz o caminho oposto. Qual é o caminho de Deus? Se levanta em defesa do seu povo, inicia um processo de juízo que leva ao selamento do seu povo, e esse selamento ocorre na fronte do seu povo. Por que na fronte e não na mão? Porque Deus não leva ninguém à força para o céu, Deus não extingue a liberdade, mas coloca à disposição de todo aquele que crê a possibilidade de voltar para casa. E esse é o texto de Romanos, capítulo 12, quando a gente encontra lá a referência de que rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, não morto, santo e agradável a Deus, e ele estabelece como? Que é vosso culto racional, sinal na fronte. O selo de Deus, Apocalipse 7, versos 1 e 2. Se você olha a sequência do texto, o que ele diz? E transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí vem a questão, sabendo qual seja a perfeita, a boa, a santa vontade de Deus. Ou seja, qual é o perfil do povo de Deus? É alguém que, reconhecendo tudo isso, entende a diferença entre a verdade e o erro. E entendendo essa diferença, por livre e espontânea vontade, exerce o seu poder de escolha e decide ficar com Deus. Essa é a diferença entre a besta e Deus. Se a gente entendeu isso, a gente está pronto para a última lição do trimestre, que é a lição da semana que vem, que fecha todo esse pacote com a esperança maior, a questão da vitória ao final do processo. Que Deus abençoe vocês, é o meu desejo para essa semana, no estudo da lição, e nos vemos sábado que vem, se Deus quiser. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque, apesar de todas as circunstâncias, de todas as dificuldades que enfrentamos, sabemos que há um Deus de pé no santuário, nos defendendo, nos preparando e, principalmente, aguardando o fim dessa história para que possamos juntos viver eternamente. Para isso, pedimos que o poder do alto se manifeste em nossa vida, tanto na questão das decisões que precisamos tomar, quanto no preparo para tudo que vem pela frente, mas principalmente para o cumprimento da missão e o encerramento da tua obra na terra. Perdoa os nossos pecados, prepara-nos para o teu reino, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.